os órgãos. E eu não vejo nenhuma dessas deputadas feministas que defendem bandido, inclusive no Rio de Janeiro, se manifestarem em favor das mulheres. Mas, se fosse Marielle Franco, tenha certeza que elas estariam até hoje. Elas estariam até hoje. Presidente. Não, senhor presidente. Pode continuar, deputado, por gentileza. Só para repor, senhor presidente. Deputado, conclua. Meu microfone, meu som está muito baixo, senhor presidente. Tá. Volto a repetir. Se fosse Marielle Franco, que carregaram durante anos em discurso neste plenário. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de abril de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Nesse dia fatídico da morte de Marielle Franco, pouco depois da notícia do assassinato brutal de Marielle, com uma rajada de metralhadora no rosto no Rio de Janeiro, fosse divulgado, uma desembargadora associou Marielle Franco ao tráfico e ironizou ações contra assédio sexual no futuro. Essa desembargadora, Marília Castro Neves, defamou Marielle Franco, dizendo que ela estava engajada com bandidos. Ela foi julgada pela justiça e depois foi absolvida por esse crime, mas ainda não terminou o processo. O deputado bolsonarista Alberto Fraga também fez a mesma coisa. Após divulgar fake news sobre Marielle, deputado Alberto Fraga suspendeu suas redes sociais, tal a revolta que se produziu no país diante da fala criminosa dele. O deputado federal Alberto Fraga, naquele dia 19, desativou as contas oficiais do mandato dele em redes sociais. A decisão foi tomada após repercussão negativa de um post publicado 2 dias antes com informações falsas a respeito de Marielle. No Rio de Janeiro, Marielle virou nome de rua e o Rodrigo Amorim, um deputado, quebrou a placa de rua que dava nome à rua de Marielle Franco, ao lado do Daniel Silveira, que hoje está preso por ameaçar matar ministros do STF. E é aí que se produz a pergunta. Supostamente já se sabe quem mandou matar Marielle Franco e ele estaria até preso, é o tal Brazão, apesar de que eu acho que tem mais um mandante do mandante. Mas seja como for, já supostamente temos preso o mandante da morte de Marielle. E quem mandou difamar Marielle Franco? Chegamos aos suspeitos de terem sido os mandantes da primeira morte da vereadora. Agora falta a da segunda. O corpo de Marielle, alvejado por tiros na cabeça e um no pescoço, e de seu motorista, Anderson Gomes, morto com tiros nas costas, ainda estavam no local quando uma série de fake news sobre a trajetória pessoal dela começaram a circular. A morte física não foi suficiente, era necessário matar também a sua memória, e foi assim que se deu início à tentativa de assassinar Marielle pela segunda vez ao se atacar a imagem dela. Os boatos que começaram a ser espalhados após a execução da Marielle, em sua maioria, tentavam ligá-la ao tráfico de drogas como forma de justificar a brutalidade de seu assassinato. A vereadora foi falsamente acusada de ter sido casada com o traficante conhecido como Marcinho VP, de ter sido eleita pela facção criminosa Comando Vermelho, de ser usuária de drogas e defensora de bandidos. Todas essas fake news tinham a intenção de associá-la a contravenções numa tentativa perversa de criminalizar a vítima, justificando a violência que sofrera e diminuindo a comoção em torno de sua morte. Por ser uma defensora dos direitos humanos, houve quem dissesse que Marielle foi morta pelos bandidos que defendia e que por isso provou do próprio veneno, usando aqui alguns termos
retirados de mensagens reais disseminadas sobre ela. A estratégia provou-se eficaz e foi tão certeira que figuras públicas como Alberto Fraga, que eu já te mostrei, um dos líderes da chamada Bancada da Bala, tuitou que Marielle era a ex-esposa de Marcinho VP, traficante que comandava o tráfico na Zona Sul, usuária de maconha e defensora de facção rival e eleita pelo Comando Vermelho. Marielle teria sido eleita pela organização criminosa. O parlamentar diz que fez a postagem após ler várias publicações, que, vale lembrar, já haviam sido identificadas como falsas. A desembargadora que eu mostrei para você, a Marília Castro Neves, classificou Marielle numa postagem como cadáver comum e acusou de ter ligação com o crime. Disse ela: a questão é que a tal Marielle não era apenas uma lutadora, ela estava engajada com bandidos. Ao contrário do que afirmam, Marielle nunca foi casada com traficante nem engajada com bandidos. E ela teve a maior parte de seus votos na zona norte do Rio de Janeiro, cerca de 47% do total, mais 34% na zona sul, reduto tradicionalmente classe média, zona oeste 18% e centro 1%. Na região em torno do bairro Bom Sucesso, incluindo o conjunto de favelas Complexo da Maré, onde a vereadora nasceu e foi criada, Marielle recebeu apenas 7% dos seus votos. É o grande drama brasileiro. Aqueles que mais precisam de uma vereadora como Marielle naquela cidade são os que menos votaram nela. E grande parte dessa população empobrecida votou nesses deputados de direita. A família de Marielle, que luta pela vida de sua memória desde que foi vereadora, acionou a justiça. A desembargadora que difamou a vereadora se justificou, dizendo que reproduziu, sem checar a veracidade, informações que circulavam na internet. Que jurista é essa? Que juíza é essa que toma decisões sem provas? Em março de 2021, Castro Neves foi absolvida do crime de calúnia pelo STJ. Por unanimidade, o STJ concluiu que as retratações publicadas pela desembargadora foram suficientes. 6 anos depois da morte de Marielle, finalmente chegou-se aos suspeitos de terem sido os mandantes da sua morte. Agora faz-se necessário também investigar e punir os que estão por trás da tentativa de sua morte virtual. A desinformação e o discurso de ódio caminham lado a lado. E só através da judicialização e criminalização de casos como o de Marielle que conseguiremos constranger no futuro esse tipo de crime. Então, minha amiga, meu amigo, chegou a hora de punir os assassinos morais de Marielle Franco. Isso precisa ser feito enquanto é tempo, antes que a morte dela caia no esquecimento. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e eu deixo meu melhor abraço para todo mundo.